Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. E o tema dessa aula são as projeções cartográficas. Se você ainda não sabe sobre esse assunto, então fique aí e assista o episódio. Fala galera! Então, vamos a mais uma aula. E o tema da aula de hoje é projeções cartográficas. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e se você gostar, dá um like no vídeo. Então, nós vamos falar sobre um tema bastante complicado. Muitas pessoas, muitos alunos têm dificuldade com o tema de projeções cartográficas. Mas o que são as projeções cartográficas? Isso que nós vamos começar aprendendo. Em primeiro lugar, as projeções cartográficas são uma necessidade. Elas são necessárias quando a gente quer transpor algo que é esférico, que é o caso do planeta Terra, para algo plano. A única maneira de a gente transpor algo esférico e fazer uma representação que seja mais próxima da realidade de algo que é dessa forma, seria utilizando aquilo que a gente está vendo na imagem aí, que é o globo terrestre. Através do globo terrestre você pode sim ter uma representação mais próxima da Terra, porque você está representando algo que é esférico e um outro objeto que também tem essa característica da esfericidade. Agora, quando a gente quer fazer a transposição de algo que é esférico para algo plano, como um mapa, aí a coisa é um pouco mais complicada. É impossível nós transpormos algo esférico, algo que é esférico como planeta, para algo plano, como é um mapa, sem algum tipo de deformação. Então, todos os mapas mundi de um continente, do país, eles apresentam deformações, algum tipo de deformação. E isso que nós vamos aprender. Que deformações são essas? Que tipo de projeções são essas? Nós vamos aprender isso hoje. A Terra, ela tem uma forma que não é uma esfera perfeita, sem defeitos. Ela tem muito relevo, montanhas, depressões, fundo dos mares. Então, a Terra, ela é uma forma totalmente irregular, como nós estamos vendo nessa imagem aí. E aí, para poder fazer esses cálculos e construir os mapas que a gente tem, é preciso dar uma, vamos dizer assim, uma modificada, fazer uma forma mais imaginária, ideal, para que seja possível que os cartógrafos transformem aquilo que é esférico para algo plano. E aí você tem, da forma da Terra, eles fizeram uma forma aproximada, que seria o geóide. O geóide, então, seria baseada na superfície média dos oceanos, e ele faria uma linha que formaria essa linha vermelha da imagem, que seria o geóide, e a partir desse geóide eles construíram uma outra forma aproximada, que seria o elipsoide. E a partir do elipsoide, eles então produzem os mapas. Essa forma imaginária, essa esfera imaginária é a base para a criação de mapas, para projeção daquilo que é esférico em algo plano. Por isso o nome projeção cartográfica, é projetar algo que é esférico em um objeto que é plano, que é o caso do mapa. Então nós vamos ver que para a construção dos mapas, eles precisam fazer uma rede de linhas imaginárias formada pelos paralelos e meridianos. Eles pegam os paralelos, que são as linhas, são os círculos que partem do Equador até o Polo Norte e do Equador até o Polo Sul. E a gente também tem os meridianos, que são as linhas que são os semicírculos que saem do Polo Norte ao Polo Sul e vão de 0 a 180 graus para leste e de 0 a 180 graus para oeste. A partir dessa rede de linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos, é que são realizadas, são criadas as projeções cartográficas. Então nós vamos ver agora quais são as classificações das projeções. Mas antes vamos relembrar. As projeções cartográficas são técnicas
utilizadas pelos cartógrafos para projetar algo esférico em algo plano. Um outro ponto importante que nós vimos até agora foi que nenhuma projeção cartográfica é perfeita. Ela sempre tem deformações, porque é impossível projetar algo esférico em algo plano sem alguma deformação. E são essas deformações, são essas diferenças entre as projeções que nós vamos ver agora. Existem inúmeras projeções, existem centenas de projeções diferentes, porque cada cartógrafo, ao criar a sua projeção, ele escolheu algum aspecto e algum tipo de forma para poder fazer essa projeção do esférico para o plano. Vamos ver então como a gente pode classificar as projeções quanto ao tipo de superfície projetada. Então a gente tem 3 tipos de projeções baseadas na superfície, que são as projeções planas, quando você tem um objeto plano, como se fosse uma folha, e toca em algum ponto do planeta. Então essa projeção, os mapas geralmente são mapas circulares. A gente também tem as projeções cônicas, é como se a Terra fosse envolta num cone, e os mapas são em forma de leque. E você tem as projeções cilíndricas, como se a Terra fosse envolvida no entorno, numa folha de papel, formando um cilindro. E aí essa projeção normalmente ela tem uma forma retangular. Tá? Então essas são as características dos mapas de acordo com a superfície de projeção. Vamos lá então, continuando. Agora, como a gente pode classificar os mapas quanto às deformações que eles apresentam? Quanto ao tipo de deformação que ele apresenta. Então a gente tem a projeção conforme. Essa projeção ela é uma projeção que preserva com maior semelhança, mais próxima à realidade, as formas, os contornos da Terra, tá? E ela deforma as áreas, ela deforma o tamanho. Então, a projeção conforme ela preserva a forma, o contorno, os ângulos dos continentes e das terras, e ela deforma as áreas, o tamanho. A gente vê por esse mapa que nós estamos vendo que a Antártida está muito maior do que ela é. Por quê? Porque quanto mais longe do Equador, maior a deformação. Então os polos, como estão mais longe do Equador, a deformação ela é bem maior do que próximo à linha do Equador, onde a deformação é pequena. Tá? Então a gente pode ver aqui, ó, a Groenlândia aqui, a ilha da Groenlândia, que é a maior ilha do mundo. Ela, nesse mapa, está parecendo bem maior do que o Brasil, sendo que, na realidade, a Groenlândia ela é bem menor. O Brasil é mais de duas vezes, mais que o dobro do tamanho da Groenlândia. Isso mostra como que a gente tem uma distorção do tamanho, porque a escolha de quem criou essa projeção foi preservar as formas e distorcer as áreas, o tamanho. Vamos para o próximo agora, a próxima classificação. A gente tem a projeção equivalente. Tá? Porque nessa projeção as formas vão ser distorcidas, mas as áreas vão ser preservadas. Elas vão estar mais próximas ao valor real do planeta. Então você vai ter, nesse caso, essa relação do tamanho vai ser mais próxima ao que é na realidade, enquanto as formas vão parecer distorcidas, que é o que a gente está vendo nesse mapa. As formas parecem um pouco esticadas, enquanto o tamanho está mais próximo, que é a característica que foi preservada, a área, o tamanho dos continentes que existem no planeta. Então você vê claramente que nessa aqui o Brasil está maior do que a Groenlândia. Tá? Então você tem uma proximidade maior com o tamanho, porque a escolha foi preservar o tamanho, a área, em detrimento da forma. Uma coisa importante é que nas projeções cilíndricas, todas as projeções cilíndricas, não importa se é equivalente ou se é conforme, quanto mais próximo do Equador,
menos a deformação. Quanto mais próximo dos polos, maior a deformação. E na projeção cilíndrica, você não consegue ver o polo de uma forma completa. Corta, como a gente está vendo aí, a Antártica não está aparecendo totalmente, porque é uma característica dessa projeção cortar uma parte dos polos. Ela não consegue projetar todo o planeta. Então ela corta uma parte dos polos, tá? Então, só para a gente relembrar, a projeção equivalente, ela distorce as formas, que parecem meio esticadas, e enquanto ela preserva a área, o tamanho, com maior proximidade ao valor real, à realidade do planeta. Vamos para a terceira projeção e a terceira classificação quanto à deformação. A equidistante, tá? Essa projeção, ela preserva a distância a partir de um centro e ela distorce as áreas e as formas. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então nessa projeção você tem o quê? A partir do centro, as distâncias são preservadas muito próximas, com pouca deformação ou nenhuma deformação em relação ao real. Quer dizer, elas estão mostrando as distâncias aí no mapa, a partir da escala do mapa, como são na realidade, sem distorção, ou com uma distorção muito pequena. Já ela distorce as formas e os tamanhos. Quanto mais longe do centro, maior a distorção. Então, nas bordas desse mapa, a distorção tanto das formas como do tamanho vai ser maior. E aqui no centro, ele vai ser menor. Mas é importante a gente enfatizar aqui. O que ela preserva é a distância a partir desse centro aqui. Tá? Então, a partir desse centro, as distâncias são preservadas semelhantes, equivalentes ao que na realidade. Por isso que o nome é equidistante, distância igual. Então é essa que é a ideia. Ela preserva a distância a partir do centro. As distâncias em linha reta, né, lineares, a partir do centro do mapa. Mas ela distorce as áreas e distorce as formas, tá? E a última classificação quanto às deformações é a classificação que vai ser chamada de afilática. Ela é uma projeção, um tipo de projeção que preserva, ou não, na verdade, não preserva nenhum aspecto. Ela distorce um pouco de cada aspecto. Então, ela distorce um pouco da área, da distância, distorce um pouco da forma, mas como ela não preserva nada, ela distorce um pouco de cada, isso ajuda a diminuir a questão da distorção não ser tão acentuada. Nessa projeção não fica tão claro qual aspecto está distorcido ou o que está distorcido, porque como distorceu um pouco de cada coisa, você não percebe que aspecto do planeta foi distorcido, embora tudo esteja distorcido um pouco. Mas você não percebe com tanta clareza, tanta nitidez essa distorção, porque foi distorcido um pouco de cada coisa. Tá? Então, a afilática não preserva nada, ela distorce um pouco de cada, mas a partir disso não há uma distorção tão acentuada de nenhum aspecto como a gente viu nas outras projeções. Tá? Então, a gente fecha a classificação de acordo com as deformações apresentadas pela projeção. Agora nós vamos ver a classificação de acordo com a superfície, com a posição da superfície de projeção. E aí a gente tem, ela pode ser equatorial, quando o centro da superfície de projeção se situa no equador. Ela pode ser polar, quando o centro do plano de projeção é no polo, nos polos. Ela pode ser transversa, quando o eixo da superfície de projeção é perpendicular ao eixo de rotação da Terra. E ela pode ser oblíqua quando está em qualquer outra posição. Vamos dizer assim, quando está inclinada. A gente vai ver, agora você vai entender isso melhor quando eu mostrar as imagens para você, para facilitar a sua vida. Então vamos lá.
vamos ver primeiro das projeções cilíndricas. Então, ó, equatorial, a gente está vendo aí no caso da equatorial, ó, como é que é a posição, o cilindro ele fica em pé, vamos dizer assim, e você tem aqui o eixo de rotação da Terra na mesma direção do cilindro. Você tem a transversa, tá vendo? Ó, faz uma cruz, é perpendicular ao eixo de rotação, tá? Diferente daqui, que ele está na mesma direção do eixo de rotação, na equatorial. Na transversa ele está fazendo uma cruz aqui com o eixo de rotação, o cilindro. E aqui oblíqua, ó, tá? Como eu falei, está inclinada. Qualquer outra posição que não seja dessas duas aqui vai ser uma posição oblíqua, tá? Então vamos lá para a próxima. Agora vamos ver a projeção da superfície de projeção com a cônica. Então a cônica aqui normal, tá? O cone e aqui o planeta, né? Superfície aqui, o elipsoide. E aqui a gente, quando está transversa, tá vendo que está fazendo mais uma vez uma cruz aqui, ó, a rotação está perpendicular ao eixo da projeção, e aqui obliga quando está em outra posição que não as anteriores, tá? Agora a gente vai ver a última superfície de projeção, que é a plana. Então, no caso da plana, a gente tem também a polar, quando a superfície da projeção está no polo, equatorial, quando aqui, ó, o eixo da projeção está no equador, e quando é oblíqua, quando está em qualquer outro local que não o equador e não os polos, tá? Então a gente viu aqui a classificação quanto à superfície de projeção, tá? Nós vimos esses três tipos agora. Vamos então ver quais são as principais projeções que existem. Então tem a projeção de Mercator, tá? Que é uma projeção muito famosa, se não é a projeção mais famosa de todas as projeções. Ela é uma projeção que apresenta as seguintes características: ela é cilíndrica, ela é conforme, porque ela preserva as formas e distorce a área, o tamanho, tá? Como a gente já viu anteriormente, e ela é equatorial, tá? Que o cilindro ele está paralelo ao eixo de rotação da Terra. Tá? Outra coisa importante dela é que ela foi criada nas grandes navegações, e ela foi importante que, como ela preserva as formas, isso era importante para os navegadores se guiarem, para que eles pudessem atracar os navios, para que eles não batessem e acabassem afundando em algum banco, algum rochedo, alguma ilha que eles não tinham essa informação. Então era importante ter com muita, vamos dizer assim, com muito detalhe essa característica das formas, tá? Uma outra coisa importante é que ela é eurocêntrica. Por quê? Porque ela foi utilizada pelos europeus para mostrar a importância da Europa. Ela foi utilizada pelos europeus para mostrar a Europa como centro do planeta Terra, como se fosse o continente mais importante. E a Europa está nessa projeção aqui no centro e em cima do mapa. Então ela foi usada para mostrar o eurocentrismo. Tá? Isso é uma característica geopolítica, para mostrar o poder. Tá? Quando eu falo de geopolítica, eu estou falando de poder, de importância, de poderio. Então a Europa utilizou essa projeção para mostrar o seu poder, a sua importância. Uma outra projeção famosa e que é muito cobrada em vestibulares, em provas, é essa projeção que eu vou falar agora, que é a projeção de Peters ou de Peters, dependendo da língua que você está falando, se é alemão, se é inglês. E aí, quais são as características dessa projeção? Ela é uma projeção cilíndrica, também a Terra foi envolta no cilindro, ela é equivalente, porque ela preserva o tamanho e distorce a forma, tá? Diferente da de Mercator. E ela é equatorial, porque ela tem o seu eixo de projeção perpendicular também ao eixo de rotação da Terra. E ela é terceiro-mundista. O que é isso? Essa é uma projeção que foi
criada ou foi utilizada para se contrapor à projeção de Mercator. Ela foi, na verdade, é uma projeção que já existia e que na década de 70 do século 20 ela foi reutilizada por Arnold Peters ou Peters para se contrapor à projeção de Mercator. Porque no caso da projeção de Mercator, a importância era para a Europa. E aí, esse momento onde os países da África, da Ásia, estavam se descolonizando da Europa, estavam se tornando independentes. E essa projeção vai dar maior importância para essas antigas colônias, através do tamanho que elas adquirem. Elas vão ficar maiores, elas vão ser mais relevantes no mapa. Então essa projeção é chamada de terceiro mundista porque é uma projeção que vai ressaltar essas antigas colônias, esses países do terceiro mundo, frente às suas antigas metrópoles, as potências da Europa, que vão parecer bem pequenas no mapa aqui, ó. Comparação, por exemplo, com a África. Então é uma projeção que vai dar maior relevância para essas antigas colônias, os países da África, em relação às suas metrópoles. Por isso que ela é chamada de terceiro mundista. Tá? Isso é uma coisa importante. Então é uma projeção que foi criada para se contrapor, foi utilizada, melhor, para se contrapor à projeção de Mercator. Tá? E ela tem um conteúdo geopolítico forte, que é o quê? É essa ideia de mostrar a importância do tamanho, da grandeza desses países, antigas colônias de países europeus, países de terceiro mundo. Por isso, chamada então de terceiro mundista. Vamos lá para mais uma projeção muito utilizada, muito conhecida, que é a projeção azimutal polar. Tá? É uma projeção que, nesse caso aí, o centro da projeção está no polo, como a gente já viu, polar. Ela é plana, por isso que ela é em forma de círculo, tá? Como se tivesse uma folha de papel tocando no polo, e aí você projeta a partir daquela posição o que está sendo colocado ali do planeta no mapa. Ela é equidistante, porque ela preserva a distância a partir do centro, que é o polo norte aqui, tá? Ela é polar, como já disse, porque ela está com o centro da projeção no polo. Ela é muito utilizada na navegação aérea e marítima, exatamente porque ela preserva a distância. Então é importante para a navegação no mar, para os submarinos, para os aviões, ter uma precisão da distância dos objetos, inclusive nas guerras, para ter essa precisão de você estar sabendo onde está a posição do inimigo para poder atingi-lo. Então essa projeção é muito utilizada nessa área. E ela tem um conteúdo geopolítico muito forte, essa projeção. Por quê? Porque essa projeção ela é uma projeção que vai mostrar a ideia de que qualquer ponto do planeta pode ser o centro. Então você pode colocar o centro, inclusive, na sua cidade, na sua casa, e projetar o mundo a partir daquilo ali. E aí dá uma ideia distorcida, como se o mundo girasse em torno do lugar onde você vive ou do país onde você mora. Então, se as pessoas aprenderem ou observarem o mundo a partir dessa projeção, ou só dessa projeção, elas vão ter uma ideia errada do planeta, achando que o lugar onde elas vivem é o centro do mundo, que o mundo gira em torno do seu país ou da sua cidade. Então, essa projeção ela é muito utilizada para mostrar importância, mostrar poder, porque o mundo acaba ficando em torno do lugar onde é o centro do mapa. E a última das projeções mais conhecidas que nós vamos ver é a projeção de Robinson. Essa projeção é uma projeção que ela é pseudo-cilíndrica, porque ela é uma modificação da projeção cilíndrica, ela é modificada, ela não é exatamente uma projeção cilíndrica, por isso é chamada de pseudo-cilíndrica, por causa esse contorno que ela ganha, que não é exatamente um retângulo. Ela é afilática, porque ela distorce um pouco de cada aspecto, não preserva nada especificamente. Ela é equatorial, porque, como nós já vimos anteriormente, o eixo de rotação da Terra está paralelo à superfície da projeção, e
o uso principal dela é um uso didático, ela não tem um uso geopolítico, ela não tem um uso para algum fim econômico específico, ela tem um uso didático, que é o quê? Ter vamos dizer assim, mostrar para as pessoas o planeta de uma forma que não vejam tanto a distorção como as outras projeções. Então ela é muito usada em atlas, em livros, para exatamente não mostrar essa distorção que as outras projeções elas apresentam, tá? Então essa é a outra projeção que a gente está colocando, as projeções mais importantes, as que são mais cobradas em exames vestibulares, no Enem, são essas projeções que nós vimos até agora. Agora nós vamos ver outros tipos de projeções para a gente encerrar esse assunto, tá? Nós temos então a projeção de Lambert, que é uma projeção cônica, é uma projeção também que aparece de vez em quando em alguns livros e tal, é uma projeção cônica. Nós temos também a projeção de Good, que é uma projeção que vai cortar parte dos oceanos, porque ela valoriza os continentes, as áreas dos continentes. Então, ela corta parte dos oceanos e ela valoriza mais a questão das áreas continentais. A gente tem a projeção de Russell, também outro tipo de projeção possível, tá? E a gente também tem a projeção de Moe-Wade, então, que é outra projeção que a gente ainda vê em alguns mapas, em alguns livros, essa projeção do planeta Terra. Como nós vimos até agora, existem inúmeras projeções. A ideia de mostrar essas outras projeções é mostrar para vocês que existem várias e várias projeções possíveis do planeta, e cada projeção vai valorizar um aspecto, vai preservar um aspecto e deformar outro, vai ter uma forma diferente, porque vai depender de quem está projetando e de qual é o seu objetivo com aquela projeção. Então, galera, vocês perceberam que eu tive que colocar a logo do canal no lugar da minha imagem. Por quê? Porque em alguns momentos do vídeo, infelizmente, as imagens ficaram travando. Então, para evitar que isso tirasse a tua atenção durante a aula, eu resolvi colocar o logo do canal no lugar da minha imagem. Mas eu tenho certeza que isso não impediu que você aprendesse sobre o tema da aula, que são as projeções cartográficas. Se você gostou dessa aula, entendeu o assunto que estava sendo colocado, então ative o sininho de notificações, inscreva-se no canal e dá um like. Beijos, até a próxima aula. Saudações geográficas.